Eu não sei se você estava, mas eu estava com saudade de voltar aqui na sua tela para o nosso Amparo Cast. Você já sabe, aqui a pauta é Amparo. E a nossa temporada 2022 está começando. Essa loucura, apareceu a tal da Omicron, deu um boom aí no planeta inteiro, no Brasil, mas a vida continua. Todo mundo está se vacinando, o Amparo tem tido ótimos números com relação à imunização aí total e nós precisamos caminhar. E o futuro, sem sombra de dúvida da nossa região, ainda mais a Estância Hidromineral de Amparo, é o turismo rural, o turismo como um todo. Mas hoje, a pauta do nosso Amparo Cast é exatamente essa conversa. Então seja bem-vindo. Daqui a pouco, como a gente sempre fala, eu não apresento ninguém, nosso convidado que se apresenta. Uma alegria estar recebendo a Roseli aqui do Sindicato Rural, mas conta um pouco da sua história para a gente, Roseli, e um pouco também aí do trabalho do Sindicato Rural. Seja bem-vinda. Obrigada, Moisés. Então, o Sindicato Rural, ele presta serviço para o produtor, toda a parte de papelada e contratos, a parte de despachante, o sindicato faz isso para o produtor. Nós temos hoje 270 associados, é um sindicato grande. Sim. E Monte Alegre do Sul pertence ao Sindicato Rural e Pedreira também. Então são 3 municípios que a gente administra. E tem o Senar também. O Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E através do Senar eu trago esses cursos que são mais de 400 títulos. Tudo que você imagina de atividade rural, o Senar capacita. Desde a parte social até a parte profissionalizante. E nesse contexto de curso profissionalizante tem o programa de turismo rural que a gente vai falar hoje, né? Exatamente, turismo rural que Amparo já tem sido referência, se você olhar até alguns índices que avaliam. Outro dia eu estava lendo um índice da USP e um dos... Vou mandar esse link para você depois, muito interessante. Dos segmentos que Amparo foi bem avaliada, apesar aí de... A gente sabe que existem 645 cidades no estado de São Paulo, foi o turismo rural, né? Então a gente já tem algumas referências nisso, seja ele na área dos queijos, dos vinhos, mas esse programa ele tem, na verdade, uma cara de dar aquele start, ou preparar aquele produtor rural, de repente, para ele que tem o trabalho já voltado a, de repente, a produção, mas também transformar esse local num ponto de turismo rural. É esse o caminho, Roseli? Esse você falou bem mesmo. Agora, a área rural antes era muito separada da área urbana. Perfeito. Aí com os aplicativos facilitou você conhecer a zona rural. Então o que acontece? Ciclismo, os peregrinos, caminhada, mesmo pessoal de carro, às vezes se aventura, porque tem um aplicativo que vai tirar ele de lá, né? E a gente tem paisagens aqui em Amparo lindas. Nós somos o 2º maior município do Circuito das Águas. Primeiro é Socorro, mais uma diferença de mil hectares, não sei, 44 para 45 mil, uma coisa assim. E a produção rural de Amparo e da região é muito diversificada. Tem muita coisa para olhar. Então, tem muita oportunidade para ser explorada. E esse curso vem para, primeiro, você que é produtor ou que presta serviço, porque esse programa ele é direcionado para produtores rurais e trabalhadores rurais. Perfeito. Então, o primeiro módulo, por exemplo, você vai fazer um diagnóstico da tua propriedade para ver o potencial, para ver o que pode ser feito em termos de desenvolvimento de turismo, né?
aqui em Amparo ele já aconteceu em outros anos. Algumas propriedades que começaram nesse curso hoje já são realidade? Ai, olha, eu tenho muito exemplo disso, porque eu estou há 20 anos no Senar e todos os anos eu tenho que pôr Começou com 8, né? Tá com 28 hoje. Não vou nem falar, hein, Moisés? Fica tranquilo. E então, todo ano tem. Então, o objetivo é formar um roteiro, porque esse programa você aprende fazendo. Perfeito. Por exemplo, tem um módulo que chama ponto de venda. E nesse ponto de venda, o Senar dá recurso para você fazer uma pequena reforma e fazer realmente um estabelecimento no projeto de algum participante que tem esse, vamos dizer, esse sonho de implantar o ponto de venda na propriedade, né? Quer ver? Um exemplo foi o Laerte Carra. Eu vou falar para você que eu tive até no último dia que a gente comeu um prato que ele era tradicional da família, não lembra? Que teve um almoço lá no Laerte. Eu fui nesse almoço, então eu vivi um pouco dessa história. Tinha a massa dele. Isso, era uma receita da mãe. Isso mesmo. E até hoje, aquele ponto de venda, você lembra que começou lá? Sim. Que era uma casinha, estilo italiano, assim. Ele mexe com uva, com vinho. Nossa, hoje ele cresceu muito. Hoje ele serve pizza, ele tem o museu italiano lá. E tem toda uma história que ele conta, a família antiga. Começou num curso, quer dizer, consolidou e começou nesse curso de turismo, porque ele é muito interessante. Ele te dá ferramentas para você ficar seguro daquilo que você está implantando. Então, vai evoluindo. Tem meios de hospedagem, meios de alimentação, tem a parte de gestão. Olha, eu fiz esse curso também. Eu classifico esse programa como um MBA de turismo, porque você fica muito seguro de manter. Eu mesma implantei um meio de hospedagem na minha propriedade, porque eu moro na zona rural também. E é interessante, até pensando em tudo que acontece com o mundo e esse pós-pandemia, né? Esse turismo ao ar livre, né? Você está na zona rural, você não está numa grande aglomeração, não está trancado, com todo respeito, a uma rede de lojas, a um shopping center, a um parque aquático. De repente você está no meio né, na zona rural, respirando um ar puro, de repente com experiências que os seus filhos nunca tiveram, né? De repente, não, estou numa propriedade de láctea, né? O filho vê o processo disso, né? É aquela velha piada que a gente fala, né? Da onde vem o leite? Veio da caixinha. A criança às vezes nem viu, nem sabe da onde vem, né? E tudo isso pode ser absorvido pela propriedade para que se torne um ponto de turismo, não, Roseli? A gente tem muita coisa que fazer nesse sentido, porque nós estamos apenas tirando o limite entre zona rural e zona urbana, porque a gente perdeu, nós da cidade, perdemos o vínculo com o rural. Então, o turismo é muito interessante porque está começando, já está sendo valorizado. Então, e muitas vezes a pessoa tem um sonho, mas não sabe como começar, né? Agora, entre os participantes desse grupo é trabalhado um companheirismo, sabe? Um compromisso entre um e outro, porque são 9 meses, são 3 dias, primeiro módulo que é 4 só, né? Mas são 3 dias por mês só. E aí, por exemplo, você tem que você tem que aprender a receber as pessoas para um almoço, por exemplo. Sim. Então você vai fazer isso, né? E a instrutora, que é a Cândida, aliás, isso está dentro do programa mesmo, né? Ela tem que ir de propriedade em propriedade, é como se fosse uma consultoria. E todos ali participam dessa avaliação, dessa discussão e implantação desse projeto. Então você sai de lá praticamente com o teu projeto
implantado. É muito interessante mesmo. Ele tem custo? Não, é gratuito. Mais do que nunca. É uma baita de uma oportunidade, não, Roseli? Porque o Senar, ele funciona assim. O produtor, quando ele emite uma nota de venda do seu produto, uma parte ínfima, lógico, vai para o Senar. E o Senar passa isso em forma de capacitação para o meio rural. Os instrutores são cadastrados para que você não contrate ninguém que não seja... Sim. Que não tenha o conhecimento efetivo daquela área, né? E é muito, vamos dizer, a fiscalização é muito séria, porque você usa recursos público-privados, né? Sim, sim. E esse dinheiro vai todo no curso. Vem verba para fazer o ponto de venda, tem verba para fazer o resgate de gastronomia, que é o último módulo, aí que é aquele que você foi. Sim, então, eu aquilo só fui para comer, viu, gente? É para comer. Essa parte pode me convidar a hora que você quiser no curso. E todo mundo se envolve ali, é para servir, onde você vai pôr à prova tudo aquilo que você aprendeu. Aí quando chega no 9º módulo, tá todo mundo ali confraternizado, todo mundo amigo, vira... É muito legal. Eu vou até falar um pouco sobre o final dessa história aí, a gente fala só de comer, mas não adianta, aqui na região todo mundo já foi prestador de serviço alguma coisa. Eu trabalhei 10 anos em hotelaria e restaurantes. Então, posso dizer para você que aquele dia eu me senti, com certeza, num dos grandes hotéis do Brasil. Por quê? Pela preocupação, desde a forma de posicionamento de talher, forma de onde entregar a bebida, tudo isso estava naquele protocolo que você encontra em qualquer lugar do Brasil, nos grandes locais do Brasil, e o cenário, posso ser uma testemunha viva, porque a gente vê que o curso é de qualidade do começo ao fim. Se eu vi só o fim, eu vi um resultado de um grande curso, você pode ter certeza disso. Para a pessoa buscar a sua inscrição, como que ela pode fazer? Então, é só me passar o nome, Perfeito. CPF, endereço e celular. Eu vou passar o meu celular, que é o WhatsApp. Sim, sem problema. E as pessoas me mandam o nome por ali. Nós vamos ter uma reunião desse programa no dia 16 de fevereiro. Que é o que a gente chama de sensibilização. Sensibilização, às 2 horas. Aí a instrutora Cândida, ela apresenta, explica direitinho como é que funciona, e a gente monta a turma, define as datas, porque tem gente que pode fim de semana, outros não. Se vai ser em Amparo, pode ser que tenha gente mais de Monte Alegre, porque qualquer um pode se inscrever. Se tiver mais gente de Monte Alegre, eu tenho que levar para lá. Mas perfeito. O ideal é que a gente desenvolva Amparo, porque Amparo está precisando mesmo. Não é que está precisando, a gente tem... Tem muito potencial. A zona aqui, rural né? é tão grande. Sim. E a gente ainda não pegou ainda. Tem a Atalaia fez esse curso, a Rosana e o Sim. Paulo fizeram esse curso. E olha o tamanho que são hoje. Então, você vê, tem Atalaia, tem terraços, a coisa precisamos caminhar porque tem oportunidade para todo mundo. Esse curso, vamos supor que você tenha uma produção de hortaliças e quer... mas você tem o pico da produção, o que você faz com... Não pode fazer picles, não pode servir um almoço. Você que vai determinar quando que você pode Muito bom. atender. Não precisa ser todo domingo. Ou então, pode ser uma vez por mês. Você que vai adequar você vai agregar valor à tua propriedade e criar uma oportunidade para os teus filhos, por exemplo. Sim. Que, vamos supor, estão em época de estudo e às vezes a propriedade rural hoje ela tem outra visão. Tá? A vida rural hoje ela está muito valorizada, o pessoal está voltando. Eu tenho um lado de Amparo que os filhos dos produtores voltaram, fizeram administração, fizeram engenharia,
mas eles voltaram e deram uma modernizada na propriedade, organizaram de uma maneira diferente, tem o turismo rural no bairro do Sertãozinho. E outra página, sabe? Os meninos estão aí, trabalhando, as meninas também. E a gente tem que valorizar o que é nosso, gente, não é, sabe? E se pensar até em área, a área rural de Amparo é muito maior do que a área urbana, apesar da concentração popular estar, né? Mas isso, eu não lembro a de Amparo, se eu não estou errado, 83% é zona rural e 17% zona urbana. Então, olha o tamanho da zona rural de Amparo. Exato. Antes da expansão urbana, 10% era zona. Isso foi na gestão anterior que implantou a expansão rural, né? Então, deve estar nisso aí mesmo. De 12 a 17, porque deu uns aumentou 30%, dependendo da agência de notícias. Aí. Não, e a Amparo produz muito. Sim, produz muito. O potencial de Amparo é muito grande. Frango, hortaliça, frutas. Nossa, é muita coisa. É muito diversificada a produção rural. E a gente até, vou trazer até para a ideia de... o pessoal usa muito nisso, né? Quem acompanha o esporte fala de arena multiuso, né? A ideia é exatamente isso, né? Uma propriedade multiuso. Pode ser para o turismo rural, ela pode ser para a produção, ela pode ser de tantas outras coisas que às vezes está no seu olho, na sua frente, e a pessoa não enxerga. Não enxerga. Você que mora lá, eu posso falar isso por experiência, você não enxerga. Aí outro dia nós fomos no Morro da Antena. Lá em casa tem um Morro da Antena. É alto pra caramba. Aí chegou lá, ai que lindo isso. Por que você não monta um balanço aqui? Falei, gente, já pensou ser um balanço gigante no pico, com aquela vista? Nossa, vai ficar só isso já é um atrativo. Sim. É lógico que eu preciso proteger para a vaca não ficar enroscada no balanço, mas que é interessante. Né? Tem tudo. Afinal de contas, eu brinco muito. Enquanto o homem demora, sei lá, anos para construir um prédio, Deus em 7 dias ele fez o mundo e olha o tamanho do que é o mundo que ele fez para a gente poder curtir, né? Não, então agora a natureza na mão divina, né? É verdade. Na mão de um criador que seja, ela é perfeita. Ela não precisa de muito mais coisa do que já tem, do que já é, não. Basta olhar. Basta olhar e admirar. Basta olhar. E são esses os potenciais que o turismo rural tem. Né? Ele é diferente por causa disso. Você ter contato com o que é in natura praticamente, né? Ter contato com, seja com produção, seja com uma receita, isso é super legal também, essa questão de repente você tá numa propriedade e lá tá a história da família. De repente tem um prato que a família faz que você não vai comer nunca mais na sua vida, porque é aquilo que a família sempre fez para eles, né? No núcleo familiar. Isso é legal. Viver outras experiências está dentro disso no turismo também, não, Rô? Ah, sem dúvida, porque a história, Amparo tem muita história. Tem só os casarões de café, você não precisa entrar lá, porque é difícil a pessoa abrir assim o lugar onde mora, mas a história do café, da uva, até da uva, a gente teve 60 hectares de uva, não é pouco não, isso a Liminha vai te precisar melhor, mas aqui chegou até a festa da uva. Perfeito. E o café, a gente anda pela cidade, a arquitetura imprime a história do café aí. Sim. A escravidão também faz parte da nossa história. A libertação também, lógico, ainda bem, E as estações da Mogiana, gente. A imigração italiana, que veio para trabalhar na zona rural, veio para trabalhar no café. Né? Exato, Então, olha quanta... E tudo isso traz a parte de resgate de gastronomia, que cada um tem a africana, tem a árabe. Sim, também. Tem a árabe. Tem a árabe. O mercado, aquele desenho do mercado é árabe. Tem, quer ver, alimentação, tem os costumes.
O sotaque até hoje de italiano, pena que está acabando os velhos, né? Sim. Mas o Morron de Cerca está perto da gente. Então, Morron. Tá, Morron de Cerca tá. E é bem isso. É bem isso. Né, a nona. Esses termos, assim, a gente tem muito isso. E reforçando, então, a Roseli lá no Sindicato Rural, com o pessoal do Senar, você pode buscar informações lá também, presencialmente, de repente, eu tenho a dificuldade com o WhatsApp, pode ir lá tranquilo, vai ser recepcionado. O Sindicato Rural, o Senar, está ali bem ao lado da rodoviária, há desde que eu me conheço por gente, pelo menos. Mais de 50 anos. Mas eu tenho 40, eu falei, mais do que eu conheço por gente. Perfeito, pode ir lá conversar com o pessoal, você vai encontrar essa oportunidade. E você que é de Amparo, acompanha o AmparoCast e ainda não conhece nenhuma propriedade de Amparo que tem esse potencial turístico, que nunca visitou, vá visitar. Vale a pena curtir o turismo rural em Amparo, não, Roseli? Ah, sem dúvida, tem muita coisa para conhecer e que a maioria das pessoas não conhece. E esse turismo não é para gente de fora, é para gente que mora aqui também, é para todo mundo. Eu costumo dizer isso, quando eu entro em férias, você vai para o Nordeste? Não, eu vou conhecer o Circuito das Águas Paulistas, eu vou conhecer um pouco mais de Amparo, eu vou conhecer um pouco mais da nossa região aqui como um todo, tem muita coisa legal. A gente tem uma Europa dentro da região aqui, a gente tem os italianos, a gente tem os holandeses lá em Olambra, né? Temos os espanhóis de sangue quente aí por todas as regiões também, né? Os alemães também estão bem próximos aqui. Aliás, história de alemão aqui na nossa região, temos histórias interessantíssimas. Então a gente tem o mundo na nossa... Os árabes, né? Saiu um pouquinho da Europa ali, um pouco mais para o Oriente Médio. A gente tem toda essa migração aí, imigração. Então tem muita história legal. Mas esse podcast tem esse objetivo, esse de hoje. Você do turismo rural, você que tem uma propriedade rural e de repente quer aproveitar melhor ela com o turismo rural, faça a sua inscrição, vá até o Sindicato Rural, procure a Roseli Vasco de Toledo. Eu adoro porque tem Vasco, né? Se fosse Flamengo, eu já não gostava tanto, mas Vasco é demais. O Marcelo vai me pedir para cortar o programa depois dessa piada. É brincadeira. Mas é muito bom. Foi muito bom recebê-la aqui, Roseli. Fique à vontade também para se despedir do pessoal do AmparoCast. Antes de eu me despedir, eu queria passar os contatos. Fique à vontade, exatamente para isso. Então, o sindicato, bom, eu acho que a maioria sabe, fica lá do lado da rodoviária, entre a rodoviária e o INSS. Isso. O telefone do sindicato é 3808-7600. E o meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem para mim, é 99600-4704. Perfeito. Vai estar na legenda, o pessoal também, de repente você perdeu aí ouvindo, acompanha a legenda que o número vai estar na sua tela. Gente, uma alegria estar voltando com a edição do AmparoCast 2022, vai ser um ano super legal e a gente sempre tem encontro aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e também no Spotify. Acompanhe a gente nas redes sociais ou no seu tocador de áudio preferido. Até a próxima edição. Bom final de semana.